A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O programa de hoje vai tratar de um assunto importantíssimo para a vida brasileira. Não é o horário político gratuito eleitoral. A gente vai falar sobre política mesmo, sobre fé e política e ninguém nada mais, nada menos que a professora Maria Morena Marques de Mello. Ela é especialista em interesse difuso e direito coletivo pela Escola Paulista do Ministério Público de São Paulo. Ela é professora da Escola de Política e Cidadania e vem, entre tantos outros assuntos, falar aqui no Clique Jornal de hoje, falar da proposta do plebiscito popular que acontecerá de 1º a 7 de setembro deste ano aqui no Brasil, e conclamando a população para participar, para ajudar a organizar. Vai falar de votação, que é uma constituinte, o que é um plebiscito popular, mais um plebiscito aqui no Brasil, por que uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. E vai te fazer uma pergunta: você é a favor ou contra uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político brasileiro? Tudo isso vamos saber com a professora Maria Moreno, ela que é professora da Escola de Política e Cidadania. Professora, boa tarde. Boa tarde, pessoas aqui, pessoas ouvintes. Nós estamos sendo acompanhados pelo Brasil inteiro e a vinda da professora aqui é exatamente esse: conclamar o Brasil para um plebiscito. É isso, professora? É isso mesmo. A pergunta, esse movimento ele nasceu em decorrência das manifestações que ocorreram na rua em julho do ano passado, e ele chama para um movimento maior, que é o da reforma política. E como fazer essa reforma política? Então, chamar uma constituinte é nada menos do que chamar para fazer a reforma do sistema político. E essa reforma ela já vem acontecendo via todas as emendas que fizeram na Constituição. Essas emendas que foram feitas na Constituição, elas aconteceram em favor de grupos organizados e minoritários. Então, o que a gente conclama agora é que o povo peça a Constituinte para que se faça essa reforma política. Agora, professora, por que uma reforma política? A política partidária que nós estamos vivendo, a política do pluripartidarismo, está errada, está estragada, já estagnou essa política da qual nós vivemos no meio dessa democracia? Eu já vou agradecer essa pergunta, desde já, porque já abriu para o que eu já tinha até estudado um pouquinho para vir falar, que é a mística da militância em tempo de crise. Acho que é claro que a gente vive um momento de crise, né? Então, o Marcos Arruda, nesse livro... Deixa eu falar o livro direitinho, que eu achei que tem pessoas interessadas. Fé e Política, Fundamentos. Foi organizado pelo Pedro de Oliveira,
da editora Ideias e Letras. Então, o nome do livro é Fé e Política. É um livro de artigos. E na parte que fala, então, a mística da militância em tempo de crise, o Marcos Arruda ele fala que a crise tem uma face de morte. E falar em morte não é para que se dê uma visão de destruição e desesperança. Muito pelo contrário. Existe, sim, mas não é só isso. O fato da dimensão da morte nessa crise é preciso tomar conhecimento profundo dela. E é justamente quando alcançamos o profundo que se manifesta também seu potencial de ressurreição, de nova vida. Então, por que isso? Porque o valor do ser humano é, mais uma vez, redefinido. Não é mais tanto a força física de trabalho que importa, mas a sua inteligência, seu conhecimento, suas capacidades e atributos mentais. Agora, né? Professora, então, essa é uma ideia do José Arruda, Marcos Arruda. O Marcos Arruda, que ele é um pensador brasileiro, ele é filósofo. Agora, mas o que falta agora é o seguinte, a população brasileira... Quais são os principais pontos da reforma política? Exatamente. Ele teria como passar os principais pontos dessa reforma política? Então, essa é uma questão, e assim as pessoas sempre perguntam assim, nós temos como assegurar que isso vai realmente melhorar, que isso vai dar certo? Não, eu acho que não é mesmo? Não tem como assegurar isso. O que tem, de fato, assim, é que o povo tem essa autonomia para pedir que a reforma política seja feita através de uma constituinte exclusiva e soberana. Então, a pergunta é uma e ela é complexa, né? Então, você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana para mudar o sistema político? Então, vamos entender a primeira parte, que ela ajuda a esclarecer essa questão de se a gente consegue mesmo fazer uma reforma política eficaz, né? Então, a constituinte exclusiva e soberana seria o chamamento de uma constituinte. Isso não quer dizer que vai anular a Constituição atual. Não é nada disso. Nós vamos manter essa Constituição dita cidadã, que garante direitos e garantias, que foi um trabalho decorrente do momento pós-ditadura, em que tantos, que eu tenho repetido, mas é a plena verdade, deve ser repetido até nessa memória que a gente tem feito aí, que graças às milhares de pessoas que morreram no período da ditadura militar, que a gente tem esse momento aberto para estar fazendo essas discussões, de forma... As mortes acontecem, as perseguições acontecem, mas a verdade ela vem vindo à tona sempre, cada vez com mais força. Então, isso é importante. Então, uma constituinte exclusiva e soberana é isso, vão ser pessoas que vão ser chamadas e formar uma constituinte, igual nos moldes da de 88. Só que não é para uma nova constituinte, para a reforma. Uma reforma, vai alterar a Constituinte. E o foco é alterar a Constituição no que tange ao sistema político. Certo. O modo de eleição, como é feito, pode melhorar, pode piorar. E quem seriam essas pessoas? Eleição. Então, assim, por isso, uma das coisas que a gente está defendendo é que ela ocorra em ano de que haja eleição. Por exemplo, já nesse período poderíamos ter, se houver uma mobilização até setembro, nos moldes da ALCA, quando for que houver um sucesso de participação popular, em que na ALCA a gente teve 195 mil assinaturas. Aqui na cartilha, quem está no site pode ver pelo site a cartilha, né? Tem todas as informações. Mas o ALCA foi um plebiscito popular de sucesso, e que o Brasil conseguiu dizer não ao ALCA naquele momento. Então, professora, a ALCA, que é a Aliança do Livre Comércio das Américas, o presidente americano que estava ali costurando aquela aliança. Agora, a Constituição de 88, ela diz lá no parágrafo único que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Agora, de 88 para 2014, não passou tanto tempo, há essa necessidade de se mudar, mais uma vez,
à Constituição brasileira, professora? Paulinho, justamente. A Constituição brasileira ela vem sendo modificada continuamente, né? A Constituição ela é uma colcha de retalhos. São emendas, né? São as emendas que, muitas das vezes, elas acontecem para atender interesses de grupos fortemente intelectualizados. E o capital? Para atender interesses específicos. Bom, isso é a Constituição de 88. Isso é a Constituição. Então, assim, nós não vamos... a Constituição de 88 ela continua vigorando. Não estamos chamando uma revolução, porque se a gente quiser cancelar essa Constituição, é uma revolução, porque daí a gente precisa de uma nova Constituição. Então, o chamamento não é para uma nova Constituição, e sim para uma reforma, mais uma emenda, mais uma reforma na Constituição. Só que, dessa vez, chamada pelo povo. Agora, certo? Professora, chamar pelo povo, a gente fica assim, sempre com um pé atrás em relação à própria população. No golpe de 64... teve a Marcha da Família, e essa Marcha da Família apoiou a ditadura. E depois se arrependeram. O que é que mudou de lá para cá em relação a povo que não possam se arrepender hoje de se propor uma nova mudança constitucional? A consciência. Eu acho que a gente tem que ir trabalhando sempre, cada vez mais, a consciência do poder do povo que emana para o povo. Então, no Brasil, nós temos poucas práticas de plebiscito, referendo, né? E que são formas do cidadão participar da política pública, né? Uhum. E os meios que foram abertos, os conselhos, por exemplo, agora a gente teve os POPs aqui em São José dos Campos. Esse chamamento da população estar participando, ele é muito difícil, porque a população ela já está, no dia a dia, correndo atrás do pão, exatamente do pão, né? Então, ela acha que ela não tem tempo para a política. E a questão é essa. Nosso tempo tem que ser, em primeiro lugar, voltado para as questões públicas. E essa questão pública das eleições da forma que acontece hoje, ela pode ser ou não, ela é de muito difícil entendimento para a pessoa, porque você vota numa pessoa e elege outra. Então, a gente pleiteia mais transparente. Uma das questões da reforma política é mais transparência no sistema de eleição dos nossos representantes. Agora, professora Maria Morena, a senhora é professora da Escola de Política e Cidadania. E esse plebiscito popular partiu das manifestações das ruas de junho de 2014, de 2013. Agora, seria um levante popular da juventude, porque até a presidenta Dilma, ela propõe esse plebiscito. Seria o levante popular da juventude esse plebiscito, professora? Se houver a participação deles, é uma forma deles estarem conseguindo um grau de responsabilidade maior. Porque ter ido às ruas é fundamental para que algumas situações fossem colocadas. Só que estar voltando às ruas, assim, nesse momento, através de um plebiscito popular, ele é fundamental para que esse anseio de uma política mais honesta, se é que a gente pode falar assim, porque a política ela é honesta, né? Então, através de uma política que vise exclusivamente o bem comum, é a resposta. Uma resposta para as ruas. Teve muita discussão na época, em junho, que as pessoas foram às ruas, muitos jovens, que se diziam apartidários contra o sistema político, contra o Estado e contra tudo. Você acha que... mas eles pediam saúde, mais educação. De algum modo, eles estavam querendo mudanças contra a corrupção, etc. Você acha que um plebiscito, por exemplo, ele vai ser pelo menos uma resposta
para o jovem se conscientizar, uma fase com que você discuta os assuntos de forma mais profunda, pública, aberta, fazer com que esse jovem compreenda e assim eles realmente possam fazer um julgamento sobre os temas. É uma forma de participação efetiva nos meios constitucionais que nós temos e, inclusive, de estar valorizando aquelas milhares de pessoas que morreram na ditadura para que hoje nós pudéssemos ir à rua. Houve violência? Houve. Quer falar, Paulinho? Eu quero pedir uma licencinha para a professora para a gente ir para um breve intervalinho. Já falamos 15 minutos, professora. Nem parece. Aqui o tempo urge. E daqui a pouquinho eu quero saber sobre essa janela histórica, né, para se pautar a reforma política, até porque são mais de 100 entidades que estão propondo. Não tem valor legal, mas é uma maneira de mostrar às autoridades o que o povo está querendo. Que a senhora responda daqui a pouquinho a continuação da pergunta, da colocação da Shirley Marciano e também essas 100 entidades que já estão se mobilizando para essa consulta popular. A professora Maria Moreno, ela é professora de Escola de Política e Cidadania e ela é especialista em interesse difuso e direito coletivo pela Escola Paulista do Ministério Público do Estado de São Paulo. Um instante só, o Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo. Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O presidente do SINDI-CT é o Ivanil Elisiário. E aqui conosco a jornalista Shirley Marciano e o Eduardo Aparecido também nos trabalhos técnicos aqui do Clique Jornal. A apresentação aqui do Paulo Silva. Conosco
mais uma vez, a professora Maria Morena, ela que é especialista em interesse difuso e direito coletivo pela Escola Paulista do Ministério Público do Estado de São Paulo. Professora, cerca de 100 entidades do país inteiro, aqui de São José dos Campos e de outras cidades do Estado de São Paulo e do Brasil, estão nesta luta aí para realizar na semana de 1º a 7 de setembro essa consulta popular a respeito do sistema político, que é conhecido como plebiscito popular. Essa consulta ela não tem valor legal, mas ela é uma forma de pressionar o poder público para poder mostrar para as autoridades prestarem atenção nas demandas colocadas pela população. Então, esse documento ele iria como uma proposta à emenda constitucional, professora? Esse documento ele vai como uma proposta para uma constituinte, para que seja criada uma constituinte exclusiva, ou seja, ela vai funcionar durante o tempo que ela tiver que existir, que sejam 1 ano, e quando ela terminar, ela vai ser extinta. Né? Ela vai funcionar com fim exclusivo. Por quê? Porque, assim, olha, vamos pensar. Se a reforma política, que nós falamos quando falamos em reforma política, é mudar o que está errado no sistema político, que a gente já consegue identificar. Né? De uma vez, a gente não consegue arrumar a casa inteira numa hora. Para a gente arrumar a casa inteira, a gente precisa de várias horas. Então, já existem pessoas que estão aí trabalhando e que sabem identificar onde que estão as maiores falhas no nosso sistema político. Essas pessoas elas seriam chamadas à eleição, como ocorre nas outras, com alguns critérios que vão ser desenvolvidos para quem vai poder estar, como vai poder, isso igual acontece para qualquer eleição. E aí ela vai estar trabalhando esses pontos que precisam de reforma. Agora, qual que é a diferença, por exemplo, da reforma política acontecer dentro do Congresso? Assim, o Congresso, nós sabemos que lá temos pessoas, que nem aqui na Câmara de São José dos Campos, outro dia eu estava com o Leonardo Boff, e a gente conversou, fiz essa pergunta para ele, como que a gente vai fazer para que as pessoas não se perpetuem no poder? Porque o poder é algo assim fascinante, né? Quando a gente tem uma expressão lá que subiu no Gilete, já ouviu falar? Não, já ouvi falar de ser picado pela mosca azul. Você subiu o Gilete dos mais antigos, né? É uma lâmina, né? Então, quando você sobe dele, não dá diferença nenhuma. Você está na mesma altura. Só que quando você sobe no Gilete, com alguma esfera de poder, você se sente melhor, maior, mais capacitado, um doutor, alguma coisa assim nesse sentido. E esquece de pisar junto no chão com as pessoas. Né? Então, a expressão de subir o Gilete, ou seja, ele não tem nenhum poder mais do que eu e se sente uma pessoa muito melhor que eu. Por quê? Qual é o nome, professora? Posição sub-Gilete? Subiu no Gilete. Subiu no Gilete. A pessoa subiu no Gilete. Subiu na lâmina, né? Não mudou nada. E se sente melhor que o outro, por isso. Então, assim, a diferença da reforma política acontecer dentro lá do Congresso, conforme a gente tem tramitando tantas outras várias reformas políticas, que elas não acontecem. Se já tivesse, de fato, eu tenho um amigo em 2002 que ele falava, Morena, se quiser fazer a reforma tributária, a gente consegue uma ascensão do nosso país e ela simplesmente não acontece. Agora, então, se a gente ficar falando em reforma política, já entraram tantas lá, né, que aconteceram, que estão tramitando, que é cancelada, e ela não acontece. Então, para que ela de fato aconteça, e se ela acontecer, ela não muda nada. Por quê? Se eu estou ganhando, hoje a gente estava conversando, se eu estou lá, eu tenho o meu salário X, eu tenho um gabinete que ele agrega ao meu salário mais Y e Z, por que eu vou mudar nesse sistema que eu estou começando a controlar? Eu sei colocar, por exemplo, pessoas para ser candidato num partido, fazer uma coligação com esse partido, que falam lá, que é
partidos nanicos, os nanicos, fisiologistas, né, que são criados para fazer coligações, para mudar a cota lá eleitoral, e aí a pessoa, que nem aconteceu em São José, tem 10 mil votos e não entra, a outra tem 3 mil votos e entra. E as pessoas não entendem nada. Então, então, assim, eles não têm interesse de mudar porque mexeria diretamente com os interesses que eles têm. No Congresso? Isso. Com certeza. Então, teria que ser muita pressão popular para que acontecesse. Igual na ALCA. É por isso que a gente tem, no Brasil, é que as pessoas falam, o povo brasileiro, ele é tão... Não acho, não. Eu acho um povo brasileiro valoroso, vitorioso. Ele vem dessas conquistas que eu vou retomando, de pessoas que deram a vida pela causa de um bem comum, né, para a gente ter direitos e garantias. E assim, quando o povo brasileiro ele é chamado a fazer alguma atitude para o bem, ele corresponde. Tem uns exemplos muito claros, conversando com as pessoas mais velhas, eles me deram outros que até eu preciso voltar e anotar, mas assim que eu me recordo, por exemplo, é a questão do apagão. Quem não lembra? Bom, quem não lembra que tem um pouco mais, umas décadas aí. Aí, quem não lembra que, quando foi chamado apagão, tinha que economizar luz, trocar as lâmpadas, e o povo brasileiro, todo mundo trocou lâmpada, comprou lâmpada mais cara. Comprar o kit apagão, né? Economizava. Chegava, desligava a TV à noite para economizar. Então, geladeira. Pois é. A geladeira à noite era desligada, ou então de dia. Era desligada a geladeira para economizar. Esse é o povo brasileiro. Eu acredito nesse povo brasileiro. Mas agora, nós tivemos aqui a semana passada o Jefferson, que é do Eco Solidário, e ele mostrou um mapa da questão do desperdício de água. Ele mostrou que 31% da água que é desperdiçada no estado de São Paulo são de canos, de maltratamento dos canos. Essa semana entrou a propaganda política de um candidato ao governo do Estado falando a mesma coisa. Então, é notório porque o governo do Estado ele quer multar as pessoas que não economizam, que desperdiçarem água. Mas o próprio Estado não cuida do reservatório e tal. O que está faltando é o que está sendo desperdiçado. É a mesma coisa que aconteceu com o apagão. Sim. Eu quero, não me deixe esquecer, eu só quero terminar uma coisa, porque senão fica muito... a questão a então, gente do povo... dá uma turbinada de pergunta aqui. Ela vai fechar esse raciocínio e já parte para o seu. Não me deixe esquecer. Então, a questão Então, um exemplo claro que a gente tem foi o chamamento da ALCA. Ele foi um plebiscito popular nesse mesmo molde. Nós tivemos no Brasil... na cartilha vai explicar direito, me desculpa estar falando os números errados, sim, mas são vai poder acompanhar pela cartilha. São 140 mil votos, alguma coisa assim nesse sentido. Muito expressivo, né? Que foi suficiente para que a política brasileira ela não aceitasse, o presidente ele barrasse a ALCA naquele momento. Então, a gente pode dizer, hoje, a gente pode sentar, fazer um seminário e discutir. Foi bom ter barrado a ALCA naquele momento? Foi mal? A gente pode fazer uma leitura sobre isso, né? E ter uma transparência maior sobre a questão. Mas, para aquele momento, parecia ser o fim do mundo. A gente abriu o mercado para o mercado estrangeiro e sem estar preparado para isso. Bom, né? E aí, junto com esse plebiscito, com essa pergunta da ALCA, foi feita a seguinte questão, que algumas pessoas vão lembrar melhor que eu. Lá em Alcântara, os Estados Unidos queriam montar uma base militar em Alcântara. E o plebiscito popular disse não. E a base não foi montada. Né? Então, assim, são conquistas que dão essa verdade, essa honestidade para o povo brasileiro. E é isso que a gente está trazendo de volta, que a gente acha, e que pode ser trazido de volta. Então, tem que largar a mão de síndrome de vira-lata, que brasileiro, sim, ele corresponde quando é chamado, né? Eu acho que, em regra, acho que a exceção são... E aí, esse vira-lata, a gente pode ter certeza que ele está, sim, na comunidade, ele está, assim, perto, a gente sabe, porque tão corrupto quanto o político, que a gente...
fica estressado e quer mandar para o descaso, é a pessoa que aceita uma corrupção por causa de R$1, de um pão, de qualquer coisa. Essa síndrome de vira-lata que a gente fala é assim, aquelas pessoas que sempre criticam, é porque é o Brasil. Se fosse em outro lugar, não seria. As pessoas acham, por exemplo, que a corrupção ela é exclusividade do Brasil. Não que uma coisa justifique a outra. Não, mas a gente sabe que não. O Brasil, o brasileiro, ele corresponde, sim. A gente tem visto isso na história. Muito bem. Você é contra ou a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político brasileiro? Essa é a pergunta que será feita do dia 1º ao dia 7 de setembro deste ano, com plebiscito popular por uma constituinte exclusiva, soberana do sistema político. Essa é a conversa que nós estamos tendo aqui com a professora Maria Morena Marques de Mello. Ela é professora da Escola de Política e Cidadania. E vamos saber daqui a pouquinho, professora, aonde fica essa escola e quais são os seus alunos que estão aprendendo sobre política e cidadania. O Clique Jornal volta daqui a pouco com a professora Maria Morena, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, falando de fé e política, com a professora Maria Morena, ela que é professora da Escola de Política e Cidadania. E cá estamos, né, no Clique Jornal, na Rádio CT, e a função da Rádio CT é exatamente essa, de elaborar uma linha de comunicação da situação sindical, falando para a base e mantendo a base interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias da área da informação, principalmente a internet, no caso, o Clique Jornal. E também, é claro, conduzir as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte dos desafios.
o Clique Jornal é o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, uma rádio que é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O presidente é o engenheiro Ivanil Elisiário. Bom, professora Maria Morena, eu quero registrar aqui as nossas audiências, aonde a professora está sendo ouvida nesse momento, aqui no INPE e no DCTA de São José dos Campos, o CPTEC em Cachoeira Paulista, confirmando aqui a audiência, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, também sendo acompanhada pelos ouvintes do CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara. No Rio Grande do Sul, a professora Maria Morena está sendo acompanhada pelos ouvintes do CPTEC de lá, de Santa Maria, no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. No Mato Grosso, em Cuiabá, no Centro-Oeste brasileiro, também pela Unidade Regional do Centro-Oeste, do INPE, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. É muita gente acompanhando, hein, professora? É isso aí. E é por isso que eu tenho certeza que, nesse momento, a gente consegue fazer essa reforma política. Porque, em outros tempos, a gente sempre ouviu aquela remissão. Lá na Suíça, lá na Europa, é tudo país pequeno, né, que tem sempre plebiscito, tem sempre que são países que a cidadania ela ocorre de forma mais efetiva. E no Brasil a gente tinha um entrave, né, de ser um país muito grande. Como que faz essa... Agora, com os multimeios, é tudo mais fácil, né? Então, o Brasil aprendendo a utilizar, porque é uma coisa nova, né, essa tecnologia. Eu, por exemplo, eu estou aqui, quem viu sabe, eu estou cheio de livro, de caderno, de caneta, né? Então, aprendendo a usar essa tecnologia, ela favorece a integração do nosso país e essa forma de cidadania mais efetiva, participativa, né, que as pessoas se comunicam com mais facilidade. Agora, professora, esse plebiscito popular, a professora acredita que ele prepara o Brasil para a reforma das reformas? É o começo. É o começo. É o começo. Lembre-se que o começo já foi dado lá pelos nós. Eu vou ficar repetindo, desculpa, mas eu já estou meio velhinha, então posso repetir, né? Ele foi dado, as pessoas morreram, né? E agora a gente pode estar aí se reunindo e participando dos espaços públicos, porque a gente tem como é que chama lá do... Aonde? De onde, professora? Os espaços que o Comus, os conselhos municipais da saúde, da educação, que são tudo conselhos que eles têm que ser tripartite e que das partes é a sociedade civil. E a participação nesses conselhos ela é muito importante porque esses conselhos ele delibera a verba. Ele manda o dinheiro para onde quer ser mandado. Então, a participação da sociedade civil dentro desses espaços é importantíssimo. É tão importante, desculpa, Chile, é tão importante quanto ter ido para as ruas. Professora, você estava falando agora há pouco sobre São José dos Campos, que às vezes a gente elege um vereador com pouco voto e outros recebem muito voto, não são eleitos por causa da proporcionalidade. Esse seria um dos pontos da mudança? Isso, Shirley, isso mesmo. Você conseguiu me ajudar, obrigada. Nós tivemos um caso específico aqui do Toninho, do PSTU, que ele teve 7 mil votos. Ele foi o 4º vereador mais votado aqui de São José dos Campos e está de fora. E teve o Willis, eu não sei se foi o Willis ou a Juliana Fraga, que teve por volta de 2 mil votos, e está exercendo o mandato. O Roberto do Eleve, aqui de São José, Juliana Fraga, o Tonhão Dutra, que está... Quer dizer,
essa disparidade é que precisa ser corrigida, professora? Então, aí a gente tem sempre as posições não e talvez, né? Mas a gente pode, sim, essa questão do fim das coligações proporcionais é uma das questões que com certeza vão ser mexidas, dentre outras. Por exemplo, o financiamento público de campanha. Para falar do financiamento público de campanha, é lógico que a gente precisa de várias discussões, mas hoje o financiamento privado ele é muito pior do que seria o financiamento público de campanha. É melhor dar o dinheiro para o candidato? O dinheiro, o espaço, né? Assim, no Brasil a gente não tem problema de dinheiro, a gente tem problema na distribuição do dinheiro, né? Puxa vida. Então, tem outras... Ele acaba ocasionando lobby, por exemplo. Por exemplo, eu tenho uma empresa, o Paulinho é candidato a vereador. Eu pego meu dinheiro e ajudo a financiar a campanha dele. Eu conheço o Paulinho, mas ele não é um parente, não é uma pessoa que me traga um benefício assim, imediato. Não é simplesmente... Muita gente é ideológica, mas muitos fazem isso porque ele quer um retorno depois. Aí, o que eu vou fazer depois? Eu posso ir lá na Câmara, Paulinho... Eu estou precisando aí de participar de uma licitação, tem como se dar aquela forcinha e tal. Justamente. Esse tipo de coisa é um dos problemas. Esse é o que a gente acredita que se houver fiscalização, porque sem fiscalização nada funciona. Mas quem vai fiscalizar? Porque isso que a Shirley falou é corrente aqui. Acontece no dia a dia, a gente aqui sabe. No Brasil, né? Não vamos citar o local, mas isso é... Justamente, a pessoa ela vai lá e ajuda simplesmente porque é um empresário do bem, porque ela está unicamente visando o bem comum. Então, a gente acredita que uma modificação ela pode vir facilitar. E as pessoas que estudam essas questões, eles podem falar com mais propriedade. Eles garantem que, como está, não tem como ficar pior. Que o financiamento público de campanha ele é melhor do que o privado, que nada pode ser mais degradante para a Constituição do que... Olha, agora, os outros pontos, Paulinhos, deve falar assim, então, são formas simples e contundentes do que nós queremos mudar. Então, os elementos de consciência. Por exemplo, com esse Congresso não dá. No Congresso tramita um projeto que traz para pior o cenário político sobre presidencialismo de coalizão, deita raízes no império, né? Então, são coisas muito... A gente está no novo milênio, né? E a gente tem que buscar os novos conceitos, sem medo. Por exemplo, não me deixe esquecer aqui o final da resposta, Chico. Agora, aí, assim, por exemplo, só para eu pensar e voltar aqui. Por exemplo, os novos conceitos, que aqui estava marcado, que eu acho que é muito importante. A questão da bioética. Para nós é muito difícil estar falando de ética. Então, para a gente estar falando de bioética, parece muito mais complicado. Mas a bioética é um conceito que já vem sendo trabalhado e que ele traz uma interdisciplina, que dela faz parte as modalidades diversas e em diversa medida. A biologia, a medicina, a filosofia, a teologia, a psicologia, a sociologia, a antropologia e a economia. Sua constituição opera-se no confronto mantido por especialistas nessas disciplinas. Ou seja, a gente falar só em ética, hoje, já não dá o respaldo que a sociedade atual precisa. Então, não ter medo de conhecer os novos conceitos. Então, trabalhar a questão da bioética, que é essa ética. É uma ética que ela não está só no que a gente acha que é moral ou amoral. Ela unifica várias disciplinas, várias pessoas, em várias conversas, para estar atendendo a demanda do momento. A bioética. Bioética. Agora, professora, mas a população brasileira, eu e as outras pessoas, não precisa primeiro saber o que é política. Por exemplo, o povo brasileiro não sabe para que serve o Senado. Eu também não sei. Para que serve o Senado? O presidente Washington já dizia que o Senado era como o pires para o chá, né? Se o chá está muito quente, dá um pires. Ele fica ali. O que é que faz o Senado? Não estamos olhando por um foco diferente. Por exemplo, se o povo entender para que serve
o Senado. Eu vejo, Senado, senador, para que serve? Eles inventam uma lei, ou eles defendem um Estado, ou defendem a federação. Não precisava o povo entender primeiro o que é que significa cada sigla, cada assunto do Senado? Quando eu falo para os meus alunos, Paulinho, que a gente pega um livro meio difícil de ler, a gente não pode parar nas entrelinhas, nas palavras mais difíceis. O que a gente pode é pegar um caderno e ir anotando as palavras mais difíceis, as entrelinhas, para a gente ir buscar esse conhecimento, porque senão a gente desiste de ler. Né? Eu trouxe aqui o Teilhard de Chardin, porque... Como é o nome? Teilhard de Chardin. Ele era um padre, ele foi silenciado lá nessa época. Ele foi mandado para o Oriente Médio, lá no lugar que ninguém rezava a missa. Aliás, no Oriente Médio, que ninguém assistia a missa, ninguém era cristão. Né? E ele ficava lá, e todo dia, meio-dia, ele ia rezar a missa. E não tinha ninguém para assistir a missa. E quando ele... Mas aí passou, assim, ele ficou um ano lá, e aí uma pessoa começou a assistir a missa. Ou seja, né? Então, e ele, quando ele já estava mais idoso, assim, um amigo dele ele falou, ou você acha um curador para a sua obra, ou eles vão sumir com a sua obra. Né? E aí uma amiga dele de correspondência, é por isso que eu falo que, assim, que sempre o feminino e o masculino trabalhando junto é o mais perfeito mesmo. Né? Então, uma amiga dele de correspondência, a Jeanne Marie, ela foi a curadora da obra dele, e, por isso, a obra não morreu e ela está aí dando frutos. Né? E, bom, porque eu estou falando tudo isso mesmo? Porque, sob a terra, no momento atual, a educação humana estende sua rede com um método, uma amplitude, meios de expressão e de difusão inauditos, quantas bibliotecas, quantas revistas, universidades, laboratórios e alunos. E era o que a gente falou hoje de manhã. E acaba que as pessoas acabam não conhecendo Paulo Freire. Exatamente, né? Que é o patrono da educação brasileira. Olha, o Brasil, só depois do Carnaval, só depois do Natal, só depois da Copa do Mundo. Mas nós vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco para o último bloco de hoje. Passou rápido demais a conversa aqui com a professora Maria Morena Marques de Mello. Ela que é especialista em interesse difuso. Interesse difuso que são os tipos de interesse transindividual, não é? Então vamos falar daqui a pouquinho, no último bloco de hoje, aonde você vai encontrar a professora Maria Moreno, que está propondo um plebiscito popular na Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro deste ano, antes das eleições, uma semana antes das eleições para o governo do Estado, para o Senado e tudo mais. Um instante só, o Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida.
e vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, ouvinte, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A rádio que é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O presidente é o Ivanil Elisiário, o engenheiro Ivanil Elisiário, que é o presidente do SINDI-CT, que está mandando um abraço a todos vocês, ouvintes aqui do Clique Jornal. E a nossa entrevistada de hoje, a professora Maria Moreno, ela que é professora da Escola de Política e Cidadania. A professora Maria Moreno é uma das centenas de pessoas que está juntamente com as mais de 100 entidades brasileiras, entidades jurídicas, trabalhistas, ONGs, ONGs, propondo esse plebiscito popular para você participar na Semana da Pátria por uma constituinte exclusiva, soberana do sistema político. Professora, a senhora é professora de Escola de Política e Cidadania onde? A Escola de Política e Cidadania ela funciona no seminário, aqui em São José dos Campos, na Avenida São João. No Seminário das Irmãs? As aulas, o Seminário dos Padres. Dos Padres, aqui em São José dos Campos. Ali do lado da Escola Monteiro Lobato. As aulas acontecem no último final de semana do mês. É um sábado o dia inteiro e o domingo. Todo domingo final de até semana. meio-dia e meio. Meio-dia e meia. Sábado o dia todo? Sábado o dia todo. E domingo até? Meio-dia e meio. Até meio-dia Quem e meio. quiser ir conhecer, assistir uma aula, pode ir nos finais de semana, no último final de semana do mês, claro, confirmando, né, se vai ter aula, e assistir a uma aula lá para ver se gosta e tem interesse. Para estudar na escola, é necessário simplesmente a vontade de querer conhecer melhor os meandros da nossa política. Olha, o seminário que fica aqui na Avenida São João, Exato. Em São José dos Campos, deixa eu colocar aqui o endereço, 2650, no Jardim Colinas. Obrigado, isso mesmo. Está aí, então, o Seminário Diocesano de São José dos Campos, e lá cede as salas, as instalações, todo sábado e todo domingo. No último final de semana do mês. Sim, uma vez por mês. Uma vez por mês as aulas. É um curso de 2 anos. É um curso de 2 anos. É um curso livre, né, que não precisa ter nenhuma graduação, é simplesmente a vontade de querer entender melhor a política. Ele é dado por mestres, doutores, pessoas especialistas que trabalham na política. É um curso excelente. Eu acabei de fazer ele o ano passado. E eu falei, já está dando aula. Que interessante. Já, porque por causa da disciplina, né? Tinha uma disciplina que estava com problema de professor e eu sou especialista na questão e pude já dar aula. Mas essa é a graça da sala. A sala ela tem os alunos doutores. Essa minha turma do ano passado tem doutor, tem uma doutora, tem uma mestre e tem a pessoa que é o presidente de bairro. Então é essa união de pensamento de pessoas
que não colocam importância à graduação. Essa não é a importância. A importância é o conhecimento. A professora Maria Moreno estudou 2 anos e já está há quanto tempo lecionando esse ano. Fé e Cidadania? Já está 1 ano. Na escola esse ano. Então, sua formação é direito, né? É direito. Agora, a professora... Então, não adianta eu falar assim, olha, me arruma um voto aí, depois a gente vê. Não funciona com a professora? Nunca funcionou. Não, fala a partir de agora. Definitivamente não, né? Não. Então, essa é a questão aí. Deixa eu falar da história do plebiscito? Claro, professora. Então, o plebiscito ele nasceu no Encontro de Fé e Política, em resposta ao Encontro Nacional de Fé e Política, que aconteceu em Brasília, em que quem tiver, né, todo mundo aí está no acesso, né, tem aí na contracapa, tem todas as instituições que assinaram, né, são mais de 60, inicialmente assinaram essa cartilha, e ele veio, então, se manifestando, se multiplicando nos estados, em comitês estaduais, comitês regionais, tudo a Chile vai colocar à disposição. E uma das questões, um dos convites, é o que no dia 24 e 25 de maio, 24 e 25 de maio agora, vai ter a formação dos 1.000. O Estado de São Paulo pretende formar 1.000 pessoas nesse encontro para estar divulgando, abraçando essa causa. Bom, né? Então, tem uma Secretaria Operativa Nacional, então. Tem. E de 24 e 25 de maio. De maio, em São Paulo, capital. Na capital. Vai formar os grupos. Já houve uma formação agora no começo do ano. Bom, depois lá de novembro, né, que foi o encontro nacional, aí os estados eles vêm trabalhando a questão. Então, no dia 1º de fevereiro, a gente teve o curso estadual de formação para formadores do plebiscito sobre a Constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Aí eu estive lá presente. A gente faz aquela pergunta: para eu abraçar, deixa eu ver quem está por trás, quem está organizando, né? Porque a gente... Para saber quem é quem. Onde eu estou me envolvendo, né? Então, eu estive lá em São Paulo, eu acredito que é uma iniciativa válida, e então faço convite para as pessoas que se interessarem, estarem buscando, estar participando no dia 24 e 25 de maio em São Paulo. Então está aqui, Secretaria Operativa Nacional, você pode entrar no site, que é plebiscitoconstituinte.org.br, www.plebiscitoconstituinte.org.br. No Facebook, uma ferramenta maravilhosa, Plebiscito Constituinte. E-mail da Secretaria Operativa Nacional, plebiscitoconstituinte@gmail.com. Isso é o endereço da Secretaria Operativa Nacional. Agora, professora, no caso do Vale do Paraíba, da RM Vale, aonde encontra a professora Maria Morena Marques de Mello? Além de que no último sábado de cada mês, o último domingo de cada mês, pode encontrá-la lecionando Fé e Cidadania na Avenida São João, 2650, no Jardim Colinas, que é no seminário da Diocese aqui de São José dos Campos. O seu endereço virtual qual é? Eu vou estar colocando aqui o endereço das pessoas que estão à frente do plebiscito aqui em São José dos Campos. Pois né? não. Bom, o endereço eu tenho... São vários? Não, eu vou passar o do Nico. Muito bem, pelo menos... Tá. Vou passar o telefone, tá? É o Marcelo Rosa, 99111 38088. Atenção, Marcelo Rosa, aqui em São José dos Campos, eu vou até anotar. Aqui, qual é, professora? Qual é? O primeiro aqui? 991 13 80 88. Atenção,
código de área aqui em São José dos Campos, área 12, e o número 991 13 80 88. 91 deve ser o telefone da Claro, né? Se não tiver portabilidade. Então, atenção, área 12, 991 13 80 88. E da mesma situação, área 12, da professora Maria Morena, é o 991 02 7212. 991 02 7212. Esses são os telefones para que as pessoas possam entrar em contato ou com o Marcelo Rosa ou então com a professora Maria Moreno. É isso, professora? Isso mesmo. Eu quero parabenizar vocês, porque eu estive lá no teatro, no Cine Santana, e eu até trouxe aqui, eu tenho meu sonho, foi um show maravilhoso. Parabéns. O apresentador estava bem, professora? Estava. Foi perfeito. Muito obrigado. Foi lindo. Então, são dessas causas, assim, dessas sabedorias e causas do tipo do Zé Pedro lá, que a gente precisa estar repetindo. E fomos foro de reportagem que na semana seguinte a TV Vanguarda Regional foi atrás, através dessa história, e fez um filminho lá com o seu Zé Pedro, filmando lá em Ubatuba. Então, é isso aí. Aí eu só quero dar os dados aqui, que a gente falou da ALCA. Então, em 1º a 7 de setembro de 2002, foram coletados 10.234.143 assinaturas. Quantas assinaturas a professora espera colher nesse plebiscito? Eu não crio expectativas, mas assim, podemos fazer um trabalho assim, de relevante interesse público. Muito bem. Professora Maria Moreno, muito obrigado pela sua participação, pelas suas palavras e sucesso nessa iniciativa, uma semana antes das eleições gerais aqui no Brasil. Obrigada. Um abraço. Paulinho, Deus te acompanhe. Amém. Obrigado pela oportunidade. E eu que agradeço pela sua participação. Shirley Marciano, missão cumprida mais uma vez. Vamos de plebiscito, hein? Missão cumprida, vamos embora. Muito legal. Eu adorei a entrevista de hoje. E vamos repercutir essa entrevista. Bem, amigos, por aqui vamos colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Hoje com a presença da professora Maria Morena Marques de Mello, especialista em interesse difuso e direito coletivo pela Escola Paulista do Ministério Público de São Paulo e professora da Escola de Política e Cidadania. Ponto final aqui no Clique Jornal, a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário, presidente do Sindict, aqui na mesa a jornalista Shirley Marciano e a apresentação do Paulo Silva com a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. Muito obrigado a todos vocês pelo clique, pela audiência, um abraço e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.